Então, boa noite, Breno. Deixa aqui que tu se apresente para o nosso pessoal aqui do MBA. Então, Breno, que é aqui nosso gestor de governança de dados e inovação aberta da Emprel. É um prazer te ter aqui conosco, Breno, trazendo um pouco da tua experiência para esses alunos aqui que são majoritariamente, então, gestores públicos, né, envolvidos aí em novos modelos de gestão, sendo desafiados aí. O nosso MBA fala muito sobre esse mindset mais empreendedor, né, com novos formatos de gestão aí, então a gente quer contagiar. Eu trouxe o Paulo para falar, o Paulo Ardeng na semana passada, ele disse que a gente tem uma média aí de uns 10% dos loucos, né, que são os motivados aí a fazer coisas diferentes na gestão pública, né? Então a gente acha aí pessoas que comungam e estão dentro desses 10% aí, trazendo, né, coisas novas e trazendo novas experiências aqui para o nosso pessoal do MBA. Então, bem-vindo, Breno, desde que tu te apresente e que tu possa colaborar aí e trazer um pouco da tua experiência nessa hora que a gente tem reservada aqui para os nossos alunos. Obrigada por estar aqui com a gente nas portas do Natal, sabendo que as agendas aqui são sempre super apertadas, né? Então, o agradecimento aqui é duplo de tu abrir o teu espaço na agenda para vir aqui colaborar com a gente nesse MBA. Juliana, obrigado primeiro pelo convite, né? É um prazer aí estar com vocês, falando um pouquinho de inovação, falando como é que a gente vem mudando um pouquinho a cultura, né, da instituição e como é que a gente vem, principalmente, colhendo resultados, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação e como já tem um pouquinho da mini bio, eu me apresento neste momento. Tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela, sim, né? Maravilha, que já estamos vendo aqui do outro lado. Obrigada, Breno. Tá ótimo. Eu sou servidor de carreira da Emprel, tá? Só para contextualizar, estou hoje como diretor de inovação aberta e governança, diretor de inovação aberta e governança de dados na Emprel, né? Cuido de várias iniciativas aí de inovação e também da parte de negócios na Emprel. Ela mudou um pouquinho a cultura e ela deixou de atender exclusivamente a prefeitura do Recife para tratar de problemas de outras cidades, né, e levar soluções, né, compartilhando, porque eu sempre brinco, eu vou dizer mais na frente, que cidades costumam ter problemas em comum, né? Então, um pouquinho do que a gente faz na Emprel, para a Prefeitura do Recife, a gente consegue levar para as outras instituições, né? Então, deixa eu falar um pouquinho, e aí eu trouxe o EITA Recife, que é nosso laboratório de inovação aberta, tá? O EITA é o Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta, hoje não é uma caixinha dentro da instituição, mas é um movimento que acontece, né, entre Emprel, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e outras secretarias que a gente chama da grande rede Transformes, né, onde a gente leva um pouquinho da cultura de inovação e trabalha desafios públicos na cidade do Recife. Tá? Quando a gente fala de inovação, principalmente falando de inovação em governo, a gente é, sabe um pouquinho do poder de compra do governo federal, do governo municipais e estaduais, né, o principal comprador do Brasil, né? Então, um projeto que em 2019 gerava cerca de 710 bilhões aí em compras, né? E a gente também entendeu um pouquinho a dificuldade que era, que ainda é, né? Mas assim, era pior que era startups e empresas vender para governo, tá? Além de toda a burocracia, quando você começa a falar de inovação, quando você começa a falar de comprar o inédito, a gente viu uma dificuldade gigante, né, de como fazer isso, né? E aí o marco legal das startups, que é a Lei Complementar 182, ela começou a desenvolver, criar modelos, criar uma lei, né, que é a base para que a gente possa inovar no setor público, né? Então a gente estabelece uma série de princípios regulatórios, né, dentro do âmbito federal, mas que automaticamente ele se replica para o municipal e estadual, sem a necessidade, né, de você precisar de criar uma lei nova, criar um decreto, para que você passe a ter essa cultura, esse direito de utilizar a lei. Tá? Então, ela tem uma série de princípios que ela estabelece, entre eles, eu cito dois aqui que a gente trabalha fortemente, né, criar um ambiente de experimentação na cidade, né, na sua cidade, na sua instituição, no seu órgão público, né, e o segundo são as compras, né, de contratos por soluções inovadoras, que são os CPSIs. Né, eu vou explicar um pouquinho depois o que são CPSIs, mas
são as duas modalidades de contratação que hoje permite, tá, a gente não só inovar dentro do setor público, mas a gente trazer parceiros, né, entidades, startups, empresas para contribuir. Eu sempre digo, a gente soma, né, uma lei que permite somar trabalhos de diversas instituições. E aí a lei complementar 82 ela permite, né, ela traz mais agilidade e menos burocracia, tá, com algumas características. Primeiro, startups, empresas, né, podem participar, inclusive pessoas físicas, né, quando a gente fala de CPSI, você pode entrar com a participação como pessoa física, à medida que você avança, no caso de Recife, para um contrato, a gente formaliza isso a partir do CNPJ, mas todo o processo pode se dar a partir do desenvolvimento de uma solução para uma pessoa física. Tá? Ela passa a ser considerada uma modalidade especial de licitação, saindo daquele modelo tradicional que a gente está acostumado, que é termo de referência. Né? Eu brinco e eu vou falar um pouquinho dos grandes desafios de Recife, mas para alguns desafios, escrever um termo de referência para quem tem essa experiência na sua instituição, né, desafios complexos, às vezes 6 meses, um ano, você não tem um termo de referência pronto. Né? E dentro do CPSI, eu consigo validar uma solução em 6 meses. E se eu errar, eu consigo errar rápido. Então, esse é o ponto importante. Eu errar rápido e errar barato. Tá? E a lei ela tem um foco muito grande também na experimentação e prototipagem e validação do produto. Então, a lei, ela não, como a gente fala da lei complementar 182, ela diz o que você pode fazer, mas ela não diz o como. Tá? Mas ela traz alguns princípios que devem estar contidos. Tá? Então, dentro de um processo de contratação de inovação, você vai ter que definir quais são as metas a ser atingidas, quais são os relatórios de andamento da execução do contrato, né? Quais são as matrizes de riscos. Tá? Então, alguns instrumentos e alguns regulamentos precisam ser seguidos, mas o modelo que você vai utilizar para comprar inovação, aí cada instituição pode criar o seu. Eu brinco que a gente teve um grande desafio, que foi a primeira instituição do executivo, né, a rodar um ciclo de inovação no Brasil, então a gente não tinha muito em quem se basear, né, mas também teve um ponto muito positivo da gente também ser uma instituição, né, junto aí com a Petrobras, mas com um modelo completamente diferente do que a Petrobras faz e o foco que é a Petrobras, né, para levar inovação, levando inovação em governo. Então, desbravar a lei e criar uma metodologia também foi um dos grandes resultados, a entregas do ITA Recife. Tá? Então, ela fala sobre a titularidade, você pode negociar a titularidade, direito de propriedade intelectual, a participação nos resultados desses produtos serão desenvolvidos, né? Inclusive o direito de exploração comercial. Quem tem direito, como se deve, então tudo isso são cláusulas que compõem a lei, mas que as entidades são livres para regulamentar dentro de um edital de licitação. Tá? Então, ela fala um pouquinho sobre uma modalidade de pagamento, né? Então, você tem as modalidades que podem ser utilizadas para pagamento dentro do seu edital. Né? Você fala um pouquinho de quem pode participar, como eu citei, né, antecipadamente, aí, pessoas físicas, jurídicas, isoladamente em consórcio. Né? E uma novidade da lei complementar, antes o marco legal das startups, o marco legal da ciência e tecnologia, né, o marco legal da ciência e tecnologia que falava muito do risco tecnológico. Hoje eu consigo contratar com ou sem risco tecnológico. Tá? Então é um pouquinho do que traz a nova lei. E um ponto muito interessante para quem é do setor público, né, é a possibilidade de negociar. Né? Então, durante algumas etapas do processo, a gente senta na mesa com startup, com empresa e negocia. A gente entende o escopo do projeto, entende se aquilo é factível, se está dentro do justificável. Eu posso dizer assim, ó, para a gente está muito caro, esse valor não compensa, a gente acha que seja justo, né, olhando o que, é que vocês estão entregando, né, que se negocia a tal preço. Então, essa é a possibilidade de negociação que o método tradicional não permite. Tá? E a gente tem uma série de ações que você pode fazer durante o processo de contratação. Durante a aceleração e a contratação de inovação desses produtos, você tem uma vigência aí de 12 meses, né, podendo ser renovado por igual período, né, mas dentro do limite que diz a lei, que é 1,6 milhão de reais. Tá? Então, esse é o limite da aceleração de um produto. E aí, voltando, né, falei um pouquinho da legislação, porque fortemente, Juliana, foi o que a gente se baseou
tá? A gente começou esse trabalho em 2021 para que a gente tivesse condições, tá? De escalar os grandes desafios públicos. E aí a gente, a partir da legislação, a partir do trabalho que a gente já vinha fazendo, a gente começou a entender que dentro da nossa instituição a gente precisava quebrar alguns silos e precisava resolver algumas coisas. Então, o primeiro ponto que a gente entendeu era identificar os desafios públicos. Eu precisava mapear quais são os grandes problemas da nossa instituição, tá? Eu precisava entender como é que eu conseguia comprar inovação. E aí o Marco Legal me permitiu isso. Além disso, não adianta eu lançar um edital de inovação, não adianta eu pensar num problema, construir um desafio, se eu não movimento isso dentro do ecossistema. As pessoas precisavam conhecer que existia essa modalidade, inclusive quebrar aquele preconceito que a gente está acostumado de para governo não pague em dia, para governo é muito burocrático, para governo não vai sair, a gente não vê, então conectar com o sistema, demonstrar um pouquinho o que a gente podia fazer internamente e mudar a cultura da instituição. Por que mudar a cultura? Não sei se acontece, mas às vezes qualquer mudança, eu brinco às vezes até com um colega, né? Mudar uma pessoa de lugar, mesmo que ela esteja fazendo as mesmas funções, já gera uma resistência, né? E mudar essa cultura, então entender que um problema que está impactando a saúde do Recife não é só da Secretaria de Saúde, mas que outras secretarias, que outras instituições podem ajudar, é uma mudança de cultura. Às vezes a gente vivencia muito, ó, é responsabilidade minha, hoje eu não tenho gás para resolver, mas eu também não quero que ninguém ponha o dedo, né? E aí a gente sai dessa modalidade para uma modalidade, um modelo onde eu digo, tá aqui meu problema, startups, empresas, né? Esse problema está posto há 20, 30 anos, não sei como resolver, né? Venham contribuir e nos ajude aqui a resolver esse problema e a gente ganha pessoas, né? O pensamento fora da caixa, possibilidade de trazer o inédito para resolver grandes desafios públicos. Então, precisar fazer isso dentro do modelo, e quando a gente fala um pouquinho de inovação, quando a gente fala da Lei Complementar 182, né, a gente precisava fazer um trabalho anterior, que era dentro de casa, primeiro, identificar nossos problemas, né, validar essa lista de problemas, e aí, quando eu falo de validar, o que é que eu preciso entender? Dentro dos problemas que eu vou priorizar e validar, quais são os objetivos da minha instituição, tá? Porque senão eu lanço um desafio, publico esse desafio, a solução vem no final, aquilo não vai ser interessante porque aquilo não estava alinhado com os objetivos da instituição. Então, vou dar um exemplo claro, às vezes. E a gente já roda isso em algumas cidades, me ajudando em algumas cidades, para rodar desafios, para criar seu banco de bióticos, para criar seus desafios públicos. E aí, numa dessas ações, uma das instituições disse, Breno, eu já sei qual é o desafio, vocês vão aqui rodar com a gente, mas a gente já fez um trabalho de dever de casa e, para mim, eu vou te apresentar aqui o que a gente já pensou, que era como eu utilizo inteligência artificial para resolver tal problema. E aí eu devolvi a pergunta, mas você quer fomentar IA? Esse é o objetivo da sua instituição, é fomentar a inovação aberta, inteligência artificial? Não, não é. Então, deixa a startup e a empresa dizer que é IA. Não vamos na modinha para lançar isso para um desafio. Se você disser, não, Breno, a gente tem por objetivo fomentar a inteligência artificial, é isso que eu quero. Então, tá bom, já estamos alinhados. Por quê? Porque, do contrário, eu posso perder uma solução muito interessante que resolveu meu problema, mas que não necessariamente utilizava IA. Então, entender quais são os objetivos da instituição é um ponto muito importante. Isso vale para tudo. Isso vale para e já teve um dos clientes que era, Breno, eu quero gerar economicidade. Então está muito claro qual é o objetivo que ele quer dos desafios, gerar economicidade para o município dele. Não, eu quero resolver, como é o caso do Recife. Eu quero soluções que impactem o cidadão diretamente. Eu não quero soluções que sejam para melhorar o trabalho interno de uma secretaria. Que indiretamente impacta o cidadão, mas é um indiretamente muito grande. Então, para Recife, né, a priorização dos desafios estavam relacionados a problemas que, resolvidos, impactaria positivamente a vida do cidadão. Então, estar alinhado com as prioridades da instituição é um ponto relevante que precisa ser pensado dentro da metodologia que vai ser criada. Até eu estar no ponto de criar e lançar o edital de inovação aberta, né? Oi, Juliana, quer falar?
Ô Breno, vou te interromper aí no À meio vontade, da vamos embora. conversa aí, porque assim, ok, a gente priorizou os problemas, as pessoas entenderam que, enfim, que elas precisam, que elas têm problemas a ser resolvidos. Eu queria que se tu pudesse me falar um pouquinho sobre como é que vocês fizeram a sensibilização das pessoas para entender essa mudança da legislação, para as pessoas se sentirem, os gestores, na verdade, se sentirem confortáveis em relação a essa mudança? Não, não estamos fazendo nada ilegal, não, não seremos presos, a gente pode É, arriscar, a gente pode fazer e estamos amparados e agora confiamos no novo modelo que existe. Como é que isso aconteceu aí nessa tá. virada de chave? Vamos lá. A gente teve dois pontos bem positivos, tá? E talvez seja a particularidade da Prefeitura do Recife. O primeiro deles é que o prefeito João Campos foi um dos autores da lei. Então, a gente brinca que ele cruzou e cabeceou. Então, ele ajudou na escrita da lei e quando a lei estava disponível, a gente foi o primeiro aí, a gente já estava escrevendo um edital utilizando o Marco Ciência e Tecnologia e a lei veio durante o processo e a gente se debruçou sobre a lei, eu junto com o Edson, e a gente construiu um edital dentro desse modelo e aí o prefeito disse, ó, eu ajudei a escrever e agora eu quero ser o primeiro a lançar. Então, ter o patrocínio da autogestão é um ponto muito importante, tá? Para isso. E o segundo, a gente teve uma carta-chave que a gente fez todo, e eu vou explicar depois mais na frente, mas assim, todo o processo, digamos, de licitação do processo de compra de inovação, ele se deu a partir da Emprel. E aí a Emprel tem seu jurídico próprio, não tem um jurídico da prefeitura. Então é muito mais fácil, eu sento do lado da diretoria, da assessoria jurídica, né, explico do processo, tiro dúvidas, conversamos, né, fizemos esse alinhamento junto com eles para ficar muito claro do que o processo de inovação. Então esse foi um ponto muito positivo, mas que nem sempre é uma realidade de outra secretaria. Às vezes você lança dentro de uma PGM, isso vai para sorteado, vai para alguma área que você precisa de fato convencer as pessoas, né? Mas eu brinco que hoje está mais fácil. Hoje, né, dados os resultados, dados os impactos positivos, eu brinco que a gente, quando a gente foi construir nosso contrato de fornecimento, tá, dentro de Recife, a gente juntou com alguns auditores do TCU, que são amigos nossos, explicando o processo para eles, nos ajudaram na escrita do contrato de fornecimento, também um dos primeiros do Brasil. E na hora que o TCU foi lançar seu desafio de inovação aberta, então os próprios tribunais estão utilizando, esse é um ponto muito positivo, né? Ó, se o TCU está utilizando, então é um ponto de referência que vai me tirar o medo aí de lançar. Então, quando eles foram lançar o desafio deles, eles consultaram a gente sentou junto e entendeu se aquele desafio que eles estavam construindo fazia sentido. Então, foi muito legal. Então, essa troca é muito interessante. A gente já tem alguns TCEs pelo Brasil também que estão avançando, né, com seus laboratórios. Os tribunais de justiça hoje, eles têm muitos laboratórios legais, assim, que trabalham em inovação. Inclusive, eu brinco às vezes mais forte até do que os executivos. Então, tem muito laboratório de tribunais de justiça que já estão se debruçando sobre inovação aberta e agora o TCU e também alguns TCEs pelo Brasil. Então, esse é um ponto chave aí, uma excelente pergunta para que a gente consiga. Né? Além disso, eu digo que a gente é só ganho, porque, por exemplo, a gente senta para negociar, eu entendo o processo, eu saio daquele modelo que eu vou dizer uma verdade, eu não sei quem trabalha com termo de referência aí, mas, por exemplo, o que é que acontece no mundo real? A pessoa viu uma solução muito boa na cidade, voltaram para a sociedade, escreveram um termo de referência gigante, adaptaram a solução, adaptaram o termo de referência para a realidade deles, lançaram a letra de licitação e a empresa que achou que ia ganhar não ganhou, ganhou outra. Aquela solução entra, a pessoa investe milhões e depois de um ano, o pessoal entende que aquilo não está resolvendo e aí não faz a renovação do contrato, ou seja, jogou fora milhões de reais. Eu consigo errar rápido, eu consigo, a gente tem um investimento nosso durante o MVP que é de R$ 50.000, então eu brinco que é um outro fato, na verdade, não paga nem um desenvolvedor por 3 meses. Se eu pegar 3 meses, se eu pegar uma equipe de desenvolvimento, botar 3 meses de desenvolvimento, 2 meses de teste, você botar na ponta do lápis o custo que é uma equipe dessa,
não paga. O pessoal está lá no risco também. Então, quem está concorrendo no risco. Então, é um erro muito rápido e barato se for para errar. É uma grande vantagem em relação ao processo normal, né? E dentro disso, né, a gente também fez, Juliano, uma sensibilização, mudança de cultura dentro das secretarias. Então, a gente trouxe todo mundo para o auditório, a gente apresentou um pouquinho das possibilidades, falou qual era a nossa ideia de rodar o desafio, criamos um que a gente chama de rede Transformers, ou seja, pedimos para que cada secretaria definisse duas pessoas, da sua secretaria ao menos, para compor essa rede, e criamos o fácil, criamos um grupo de WhatsApp, colocamos todo mundo lá. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula, vai falar sobre tal processo. Vamos explicar para vocês um pouquinho a modalidade CPSI. Vamos explicar um pouquinho sobre encomenda tecnológica. Vamos explicar um pouco, né, sobre diálogo competitivo. Então, vamos apresentar um pouquinho das possibilidades que existem com as novas leis. E começamos a trabalhar essa cultura das instituições. Depois a gente convidou o pessoal para, assim, fazer o lançamento, escrever todos os problemas, listar todos os problemas. Depois a gente voltou, né, fizemos um trabalho de diferenciar, e parece brincadeira, mas é verdade, o que é problema do que é desafio, do que é uma solução. As pessoas, às vezes, não conseguem escrever o que é um problema. Eu vou dar um caso clássico, assim, eu pergunto assim, qual é um problema da sua secretaria? A pessoa, eu preciso de um sistema para poder fazer tal coisa. Não, não. Você já está dando a solução. O sistema, você já está achando que é a solução. Qual é o seu problema? Por que você precisa do sistema? Eu quero saber seu problema. Porque talvez não seja o sistema a solução. Então, entender o problema, então mudar essa cultura, explicar o processo. E a gente criou uma metodologia também de oficina para isso, é isso que a gente vem rodando algumas instituições pelo Brasil, né? E aí, depois disso, depois da definição dos desafios, eu preciso, e aí um ponto importante para quem pensa em rodar desafio de inovação aberta, captar o recurso. Não vamos fazer de trás para frente, não vamos lançar um edital, envolver startups, envolver o ecossistema, rodar, para depois descobrir que eu não tenho recurso para acelerar o produto. Né? Você queima o cartucho, você envolve a academia, envolve startups, envolve empresas, para no final não contratar ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece com muita frequência. Tá? Não tem recurso, eu rodei, queria ver como é que era, mas esse valor está muito fora da minha realidade. Pessoal, precisa especificar dentro do edital qual é a sua realidade, tá? Para que, de fato, a gente consiga fechar um ciclo, né? Ter um ciclo completo de inovação, porque senão, qual é o risco? Pô, Breno, legal, rodou um ciclo de inovação e no final não deu certo. A gente não quer mais isso, vamos o tradicional. Então, garantir, a gente tem, eu brinco, Juliana, eu falo muito engraçado, mas assim, a gente tem palestra que a gente fala de conta e falhas. Eu consigo mostrar vários cases do que deu errado, né? Contando um pouquinho do que deu errado nas instituições, porque é um aprendizado, inclusive na própria Prefeitura do Recife, para que isso não aconteça de novo. Né? E aí o ponto-chave, um pouquinho dos exemplos de oficina, essa a gente rodou em Brasília, né? De inovação aberta, fazendo levantamento de problemas, transformando problemas em desafios públicos, então todo o campo do desafio, entendendo quais são as metas, os indicadores, causas raízes, né? Objetivo de longo prazo, então é um pouquinho a gente roda, para que a gente consiga ser assertivo, né? Nos resultados. E quando a gente fala de inovação aberta, e aí uma coisa importante, eu digo se eu errar, pessoal, na pergunta desafio, eu vou rodar um ciclo de inovação, as empresas vão trazer soluções, startups, aquele produto vai ser testado, pode até acelerar o produto, e no final, aquilo pode não dar certo, porque aquele não era o problema. Então, se você especifica errado o problema, você vai errar até o final do processo, né? E quando a gente fala de problemas, aqui são alguns exemplos, pessoal, de problemas, tá, que vieram para a gente. Então, como é que eles vieram para a gente? Então, um exemplo que eu vou tratar aqui é esse primeiro. Breno, como é que eu consigo resolver as longas filas na saúde? Isso para mim é um problema. A gente tem fila de espera de 4 ou 5 meses na saúde. Como é que eu resolvo esse problema? Então, o problema que chegou para a gente é esse, eu vou mostrar um pouquinho depois como é que a gente mudou, né? Quando a gente fala de inovação dentro dessa do Recife, inovação aberta, a gente tenta fazer pare com o cidadão. Por que eu estou falando isso? Porque nas etapas de oficina, tá, a gente constrói envolvendo todo mundo que está envolvido naquele problema. Então, quando eu falo de filas na saúde, eu tenho que trazer não só os gestores, como quem atende na ponta, quem está no posto de saúde, tá? Quem atende o teleatendimento, quem atende o 0800, quem responde a ouvidoria,
sabe? Inclusive aquele cidadão que já reclamou várias vezes, né, que é o chato, e a gente quer trazer ele também para que ele mostre um pouquinho do que ele vive e por que que ele reclama. Então, essa é uma política que a gente faz muito forte lá. Dentro do processo de inovação aberta, dentro da oficina que a gente roda, existe uma série de etapas, tá? Desde a criação do problema, priorização, condução das oficinas, exploração do problema, identificação das causas raízes, validação das causas raízes, para o lançamento do desafio. E aí a gente costuma dizer uma frase que toda vez que disse, que é de Albert Einstein, mas se está na internet é verdade, né? Brincadeira, mas se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse disso, eu usaria 55 minutos para definir a pergunta apropriada. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, que às vezes o pessoal acha que vai jogar no chat GPT, vai trazer uma resposta e vai utilizar aquilo ali como verdade, sem ter feito, de fato, a imersão no problema. A gente tem algumas esteiras, tá? Eu não vou detalhar todos. Então, quando a gente fala de inovação dentro da Prefeitura do Recife, dentro de inovação da Emprel, a gente tem algumas esteiras onde a gente trata os desafios que a gente tem. Então, para aqueles grandes problemas complexos, que eu não sei como resolver, que eu quero resolver e que impactam o cidadão, a gente usa o Ciclo de Inovação Aberta utilizando o Marco Legal das Startups. Para problemas menos complexos, ou quando eu quero fomentar o uso de dados abertos, do Estado do Recife, Recife também é referência de dados abertos, eu uso os hackathons. Então, eu trago a academia, trago alunos ainda, para me ajudar a trabalhar esses desafios, construir soluções, mas eu queria ter um objetivo muito maior. Quando a gente fomenta as startups e os dados abertos, eu quero que ele construa soluções deles para o cidadão. E se eles monetizarem, ganharem dinheiro com isso, né, vai ser positivo, mas não são soluções, geralmente não são soluções que eu quero manter. Né? A gente já rodou 13 edições, então imagine aí que eu tenho, só nessa edição, na 13, a gente teve 38 projetos. Então é um número gigante, né, cujo objetivo é outro. Mas o que a gente fez esse ano, colocamos o hacker como uma das etapas do EITA. Por quê? Porque a gente observou que para a fase seguinte, que era a fase de protótipo não funcional, raramente a academia passava de fase. E a gente quis dar mais uma oportunidade que eles, na próxima etapa, eles passam junto com empresas e startups a ser acompanhados por especialista por 45 dias. E durante esse processo, eles conseguiram evoluir muito, tanto que nesse ano a gente contratou duas soluções que vieram do Hackathon. Então a gente tem dois contratos CPSI formados de equipes de academia que não tinham nem empresas, né? Só para você entender um pouquinho a possibilidade. Para outros desafios, então, o que, que a gente faz lá também dentro do Recife? A gente lembra, às vezes eu não consigo resolver o desafio, eu não quero que ninguém resolva e aquele problema fica embaixo do tapete. O que, é que a gente faz em Recife? Todo o nosso banco de BOs, que a gente não priorizou para a inovação aberta, ele fica disponível no nosso portal de inovação e qualquer cidadão, qualquer empresa, startup tem acesso a ele. Então, os problemas do Recife mapeados estão públicos. Né? Por quê? Porque uma empresa, uma startup, ela pode ver uma oportunidade. Caramba, olha aqui em Recife, ó. Essa é uma oportunidade do estado do Recife, ele não vai vender para a gente, não é esse o objetivo. Mas eu vou resolver esse problema e talvez eu monetize isso com dinheiro e isso vira um produto para eu estar concorrendo em licitações ou concorrendo em inovação e vendendo esse produto. Alguém falou? Não. Então vamos Acho lá. que vazou o áudio, Breno. Tranquilo. Parcerias inovadoras, quando é isso, quando eu uso o banco de BOs, quando eu trago, por exemplo, a gente teve um desafio muito legal. O Senac, se não me engano, mas acho que foi o Senac, na Universidade do Senac, eles queriam trabalhar com um problema real e a gente tinha um grande problema relacionado ao Observatório do Recife. O que é o Observatório do Recife Econômico do Recife? É eu poder ter num único lugar, entender um pouquinho como é que está a taxa de emprego e desemprego, como é que está o volume dos portos e aeroportos, como é que estão as empresas que surgiram em Recife, as empresas que fecharam, sabe? Então é um conjunto de dados que às vezes são públicos, a grande maioria são públicos, que estão em mais de 10 fontes diferentes e que é muito difícil de eu conseguir fazer inferência sobre ele, porque são dados brutos e nem todo mundo, tirando o pessoal de contabilidade e economia, tem essa facilidade. Quero transformar esses dados em dados acessíveis para qualquer um, para qualquer empresa. O Senac topou o desafio, isso virou um desafio de uma disciplina do Senac, e ao final, né, essa solução, o nosso, se você botar no Google, e alguém tiver curiosidade, bota lá,
Observatório Econômico do Recife, você vai ver o que é o painel que foi criado a partir do desafio, que não custou um único centavo para a Prefeitura do Recife. A única coisa que custou foi um dos desenvolvedores era tão bom que a gente quis e trouxe ele para a equipe. E aí ele passa a compor a equipe lá da gente, né? E hoje ele está ajudando a construir vários portais de visualização. A gente também tiver curiosidade, Hub de Dados, Recife, você vai achar uma série de visualizações sobre os dados que foram criados de forma gratuita por diversos atores, né, que estão construindo esses produtos. E, por fim, nosso sandbox regulatório, que eu digo assim, ó, empresas e startups constroem muitos produtos que elas só conseguem demonstrar no ambiente controlado. Eu construí um semáforo inteligente e eu quero mostrar ao cliente, eu vou ter que botar dentro do meu galpão. Vou simular ele dentro do computador. Dentro do sandbox regulatório, você consegue afastar as amarras infralegais, a gente valida isso dentro de um conselho, de um comitê, e a gente afasta essas amarras infralegais e você consegue colocar seu produto para validar no ambiente real. Eu tenho três grandes propósitos quando eu falo de sandbox. Eu quero validar um produto, eu construí um produto e não sei se de fato ele funciona. Eu quero validar um negócio, ou seja, eu sei que ele funciona, o produto está firme, já fizemos todos os testes, já registramos patente, etc. Mas as pessoas vão utilizar de fato? Ele vira um produto, eu consigo monetizar e ganhar dinheiro? O objetivo da empresa, no final, é gerar receita. Eu consigo gerar receita com isso? Né? Então, vou dar um exemplo que a gente teve. Ponto de carregamento de carro elétrico. Todo mundo sabe que funciona. Mas será que se Recife licitar, e aí foi um ponto teste também para a gente, espaços públicos para que eu tenha um espaço em áreas urbanas carregando carro elétrico, ele é economicamente viável para as empresas e do ponto de vista da prefeitura, eu posso fazer um PPP onde a prefeitura receba pela cessão desses espaços? Então, esse foi um produto validado, né? Tem volume, não tem volume, qual a frequência, o valor, o investimento vale a pena para validar o negócio. E o terceiro, eu quero validar, eu quero servir de vitrine. Quer servir de vitrine? Na hora que uma empresa quiser demonstrar um produto, ela vai trazer um cliente para o Recife para mostrar o produto dela rodando no ambiente real. Né? Então, normalmente o pessoal convida, o pessoal vem em Recife e vai ver aquele produto desenvolvido. A gente tem soluções nossas que, se não me engano, foi vendido para Brasília e que surgiu a partir de um sandbox que foi construído em Recife. Né? Então, quando a gente vê esse resultado, é muito legal apresentando. E aí, voltando um pouquinho para a inovação aberta, pessoal, quiserem perguntar à vontade, tá? Levanta a mão, fala com o Juliano ou dá um oi aí. Voltando para o CPSI, a Lei Complementar 182, ela diz o que é que você pode fazer, ela não diz o como. E aí a gente criou uma metodologia dentro do IPA Recife, onde eu separei em três etapas. Tá? Separamos em três etapas. A primeira etapa, desafio público. Levantei o banco de BOs, criei o desafio Canva. Pessoal, tá aqui. Qual é a sua proposta de solução? Grave seu pitch. Como é que você vai resolver o desafio? Como é que você vai encaminhar os indicadores? Né? Submeta a proposta. Fizemos um filtro. Pra vocês terem uma ideia, nesse último EITA, a gente teve 151 submissões. Então, não consigo acompanhar 151 submissões ao longo do processo. Quando eu faço o primeiro filtro, eu passo a ter, três empresas por desafio. E aí, com três empresas por desafio, a gente bota especialista, a gente bota nossos POs de projeto e a gente senta do lado das startups empresa, não ouvindo e avaliando, mas tentando direcionar ela para um caminho que dê certo. Apesar de ter, por exemplo, nossa, a gente tem três empresas concorrendo a fazer prototipagem. Eu quero que as três deem certo. Eu só vou contratar uma, mas eu quero que as três deem certo. Então, só, isso aqui não vai por aqui que isso não funciona. Não sou nem eu que digo, tá? Isso é o especialista da área. Então, no desafio de saúde, eu tenho zero condições de estar pontuando. Só, isso aqui a gente já testou no ambiente real, não é assim. Né? O cidadão de um grupo social mais carente, ele não tem acesso a esse equipamento da forma que você falou para isso. Então, a câmera dele não é muito boa. Então, essa solução que você está pensando tem que pensar na pessoa de baixa renda. Então, Mas lá que é um negócio muito. você sai direcionando a, a, as soluções para a construção de um produto que, de fato, resolva um desafio público. Tá? E na terceira fase, MVP, a gente assina um contrato já com a startup, investimos 50 mil, passamos 3 meses envolvendo, aí sim tem que ter código, né? As outras fases a gente não paga, e aí a gente valida o produto em cada etapa, em cada entrega,
e depois a gente bota para testar no ambiente real. Claro, um ambiente num escopo menor, seja do produto, num escopo menor de validação dentro da nossa rede. E aí, dando certo, eu tenho até 1,6 milhão de reais para acelerar esse produto. Tá? Existe uma série de etapas, eu sempre digo que em 6 meses a 8, eu estou validando o produto, de 6 a 8 meses, problemas complexos, eu não tenho nenhum termo de referência pronto, tá? Esse termo de referência ainda não foi aprovado pela PGM, etc. Então, é uma solução muito rápida, uma entrega de valor muito grande, que pode ser feita, né, trazendo atores externos, né, para desenvolver inovação. Ô Dentro Breno, da... Oi. e essas pessoas que se envolvem nessas avaliações, nesse processo, quem são elas? Elas são servidores, elas são pessoas que elas estão envolvidas já. Como é que vocês envolvem essas pessoas? Acredito que deve ter atores externos, atores internos. Como é que vocês fazem né, a criação do mix dessas pessoas que vão trabalhar nesses processos? Tá, vamos lá. Por lei, é obrigado ter uma pessoa da academia, tá? Uma pessoa da instituição do desafio. Então, eu tenho uma pessoa da academia, uma pessoa do desafio, eu tenho um representante da Emprel, eu tenho um representante da retransformação digital. Às vezes, dois representantes da Emprel, porque eu começo ou da transformação digital, porque eu começo a nortear um pouco da parte tecnológica. Eu tenho que ter alguém para entender se aquilo que ele está vendendo é factível. Se o que ele está dizendo que vai entregar aquele preço, aquele valor, faz sentido e se aquilo vai ser uma realidade. Dos dois pontos, tanto quando está muito caro, e a gente entende que o que ele está entregando, eu brinco, ó, você não vai entregar uma calculadora e cobrar 1,6 milhão que a gente não vai pagar. Então, eu consigo entender o escopo do projeto dele, eu consigo validar e negociar o produto. Tanto quanto uma equipe que monta 6 pessoas e cobra um valor muito barato, porque se eu fizer a conta na ponta do lápis, dividir por 12 meses, dividir pelo número da equipe, no final eles estão pagando para trabalhar e tem um grande risco também. E aí a gente valida isso com eles também para ver se faz sentido ou se o pessoal, às vezes, por ser ainda muito novo ou está formando startup, etc., não entendeu o compromisso que eles vão ter, né? Ele está lá 8 horas por dia, sei lá, claro que é por entrega, mas tem um processo de entrega muito fechado no escopo de 15 dias de sprint para entregar o produto, então isso é importante que tenha atores da empresa envolvidos na concepção e também na avaliação do produto. Então, um pouquinho do que, como é que a gente mescla aí a comissão jogadora. A gente tem as etapas da inovação aberta, tá? Então, a lei não diz como criar, a gente criou um modelo do Ita Recife, então esse é o modelo que a gente fala, então a gente sai do lançamento, pitch a solução, protótipo, a gente assina o CPSI, desenvolvemos o MVP, testamos no ambiente real, se a gente entendeu que deu certo, a gente acelera o produto, se não deu certo, obrigado, erramos rápido, né? E se a gente entende que aquele produto de fato está resolvendo, né, ao longo de um ano e faz sentido, a gente fecha o contrato de fornecimento, que aí sim, temos 8 milhões de reais para um contrato de até 4 anos, ou seja, mais ou menos 2 milhões por ano para a continuidade do produto. Né? Tudo isso negociável, tudo isso é justificável. E aí existe uma série de benefícios para quem participa. Né? Como eu já citei vários, eu vou dizer dois aqui que eu acho extremamente relevantes. O primeiro é ter um especialista da área. Então, eu tenho uma startup, às vezes, que tem pessoal muito bom tecnológico, são extremamente competentes, mas não entendem da área. Na hora que ele se envolve com um especialista, então saúde é um case muito legal, ele entende como é que funciona a realidade da saúde, eles têm um consultor ali por 3 meses, sendo a empresa que ganha, sendo a empresa que perde. Então, eu tenho um exemplo do primeiro ciclo. Uma das startups que perderam, que não assinou o contrato com a gente, hoje ela já está quase 4 anos no mercado com produto vendendo para outras cidades. Então, ela conseguiu tornar aquilo um produto. Eu encontro com eles em várias feiras, é um case muito legal. Eles rodaram, a gente ficou, porque como as duas resolviam da mesma forma o problema, eu não consegui contratar as duas. Né? Eles não eram complementares. Mas é uma solução muito interessante. Então, essa oportunidade é muito grande para as startups. E o segundo é a oportunidade de parceria estratégica. O que é que a gente faz? A Emprel, o que é que a gente não queria? A gente não queria o uso político do produto da solução. Por quê? Porque senão eu corro o risco de matar a startup. Então, se eu dissesse que a propriedade era da Emprel e que a gente podia ceder para quem quisesse, ele primeiro ia cobrar mais caro,
queria vender só uma única vez, e depois corria o risco de nem participarem. Se eu entendo que minha solução é muito boa e vai resolver esse desafio, eu nem participo porque eu vou ter um único cliente. Então a gente deixa a propriedade, a propriedade é compartilhada, mas a exclusividade comercial é da startup. Agora, se a startup quiser, tá? E se a gente também quiser, se os dois quiserem, a gente fecha um acordo de parceria estratégica e a Emprel, por ser empresa pública, ela consegue vender para qualquer cidade do Brasil por dispensa de licitação. Então, desde que justificava a vantajosidade, abre um caminho muito interessante para a startup, né? Que é justamente uma das maiores dificuldades, que é conseguir vender para o público. Então, essa é uma oportunidade grande de quem participa do ciclo. Aqui um pouquinho do exemplo, o prefeito, né, fazendo a abertura do Inovação Aberta, a gente premiando as equipes que a gente acelerou da Inovação Aberta. E aí falar um pouquinho de resultados, né? Beleza, eu rodei isso, não queríamos ser a prefeitura que rodou um ciclo de inovação aberta, nem ser a primeira, mas queremos ser a prefeitura que entregou resultados. Né? De fato, queremos resolver o desafio público. Porque isso é interessante, Juliana. Uma prefeitura pode dizer assim, Breno, eu quero fomentar as startups locais. Tem problema nenhum. Você vai rodar um ciclo, como é que eu consigo fomentar só a startup local? Aí eu digo, ó, roda todo o ciclo presencial. Provavelmente a startup de outra cidade do país não vai ter condições de estar indo lá, investindo alto, com o risco de não ser contratada. Qual o risco? Você vai ter menos oportunidade de ter soluções, boas soluções para o seu desafio. Mas qual é o seu objetivo? Então, entender qual é o objetivo é um ponto importante, tá? Então, esse alinhamento com os objetivos, sempre eu digo, que é um ponto crucial de você entender na construção do edital. Não tem problema nenhum, mas desde que fique muito claro qual é a sua intenção. Ô, A gente Breno, começa... a Oi. Estela nos pergunta ali no chat, ó, nos desafios públicos, como garantir. Deixa eu pegar aqui, ó. Pessoal, opa. Nos desafios públicos, como garantir o acesso seguro e controlado a dados sensíveis, como os da saúde ou segurança pública, nos bancos utilizados em projetos dessa natureza? Tá, vamos lá. Eu podia explicar isso lá na frente, mas eu vou falar logo, só já que você perguntou. Porque eu vou falar da saúde, por isso que eu estou dizendo. Mas vamos lá. Pessoal, é um contrato tal qual qualquer outro contrato que você faz com uma empresa terceirizada. Então, na hora que você faz um contrato de uma solução de uma empresa que você viu lá, ABC, fez a licitação e ela teve acesso aos seus dados sensíveis, normalmente eles não só têm acesso, mas muito dado sensível é construído por ela, né? Vamos supor um prontuário eletrônico de um sistema de saúde que você compra de uma empresa terceirizada. Como é que você garante acordo de confidencialidade? Ah, Breno, e se ele vazar? Você corre exatamente o mesmo risco. Então, hoje você já tem esse mesmo risco. A única forma de você não ter um risco era ter um processo controlado e toda a solução ser construída interna. Do contrário, o risco é o mesmo, mas elas assinam o NDA, né, se responsabilizando não só pelo acesso ao dado, como ao final do contrato eles têm que garantir uma coisa que eu sempre foco lá, que ele não vai ter nenhuma cópia do dado que trabalhou. Ou seja, encerrou o contrato, agradecemos, está aqui o fim do contrato, me devolve os dados e garanta que assine que você não ficou com nenhuma cópia. Então, é um pouquinho do que a gente faz para garantir aí a LGPD e outros riscos, né, do acesso aos dados. E aí, um ponto importante e resultado do EITA Recife foi tornar o modelo autossustentável. Né? Hoje, dentro de um processo nosso lá interno de metas e apresentação de resultados, eu digo, não tenho 100% de certeza, mas de todos os projetos de inovação que eu já vi do executivo, a gente foi o único que conseguiu fechar todo o ciclo. O que é fechar todo o ciclo? Lança desafios públicos, acelera startups, faça o contrato de fornecimento, esse produto passa a compor o portfólio da Emprel, esse produto passa a ser fornecido para cidades e estado do Brasil. Esse dinheiro retorna para a Emprel, a gente usa esse dinheiro para rodar novos ciclos sem precisar investir dinheiro da prefeitura. Então, a gente vem tornando o modelo autossustentável. Tá? Então, por exemplo, soluções nossa, que eu vou falar aqui, ela já está implantada em estados e cidades do Brasil. E aí eu vou, só para não dar gostinho, eu vou falar mais na frente e depois eu explico onde é que elas estão. Então a gente já fechou se completo. A startup não tem só Recife com cliente, mas a gente em pré já vendeu esse produto para diversas cidades do Brasil. Por quê? Porque cidades têm problemas em comum, né? Existe uma série de benefícios, tá? Não vou citar todos, mas primeiro,
o tempo para identificar o desafio e testar uma solução, ela é muito mais rápido que o processo normal, muito mais rápido, tá? E o custo para validar um produto, até em relação a uma POC, às vezes você tem um custo de montar uma fábrica de software, de desenvolver um produto e testar, e ele é muito mais barato se eu fizer bem a separação das etapas e investir em validar aquele produto. Então, eu gastaria 5 vezes mais para validar um MVP do que um processo que a gente faz de inovação aberta. Né? Dentro das entregas também de inovação da Emprel, da Prefeitura do Recife, o sandbox regulatório, né? A gente criou esse ambiente na cidade do Recife. Né? Esse é um processo que a gente também vem ajudando outras cidades do Brasil a rodar. Eu consigo fazer uma entrega muito rápida na cidade, entregar um produto, entregar um sandbox e garantir a possibilidade de empresas, né, levarem sua solução para ser testada, às vezes sem um único centavo investido. Então, em Recife, eu recebi o número atualizado, eu não confirmei hoje, mas a gente tem mais de. A gente está com 12 soluções entre implantadas em fase de implantação, 10 milhões investidos, nenhum único real da Prefeitura do Recife. Então, por quê? Porque eu abri as portas da cidade da inovação e a possibilidade de testar. Além disso, acho que o reconhecimento, né, a Emprel e o ITA Recife é reconhecido nacional e internacionalmente. Mês passado a gente esteve lá na Espanha, na final de um prêmio internacional também, para receber mais uma premiação. Né, recebemos aí 45 prêmios com relação aos processos de inovação aberta, roubo de dados da Prefeitura do Recife. Né, esse do ano passado é um deles, do Smart City Awards lá em Curitiba, um evento bem legal, onde foi o primeiro lugar cidades inteligentes, alguns artigos internacionais, né? Hoje a gente é referência do TCU e também a gente tem uma parceria muito legal com eles lá nesse trabalho de validação de processo. E aí alguns números, tá? Para entender um pouquinho. A gente já está no terceiro ciclo e entender como é que funciona o processo na cidade que quer rodar. Primeiro ciclo, 5 desafios, 60 empresas participaram. Já é um número muito bom. Você raramente, eu desconheço, você vai ter 60 empresas concorrendo no processo licitatório, né? Ou 10, 11 empresas por 12 empresas por desafio. Então, no segundo ciclo a gente teve 131 submissões, né, de projetos. Eu não sei se estou com o terceiro ciclo aqui nesse slide, não estou. Terceiro ciclo tivemos 151 submissões. Né? Só do Hacker Cidadão a gente teve 36 submissões de projetos. Né? E já estamos com 17 contratos de inovação acelerada assinados. Então, 17 empresas já assinaram o contrato com a gente de solução desenvolvida e estamos com 4 contratos de fornecimento, 4 produtos que deram certo, já estão rodando a última etapa e já viraram cases que a gente vem levando essa solução para as outras cidades. E aí, falando um pouquinho de resultados, de investimentos. Né? Primeiro ciclo, por que primeiro ciclo aqui? Porque é um que a gente tem todo o resultado completo. Investimos 3,5 milhões, tá, nas soluções e está bem desatualizado esse slide, vou ter que atualizar. A gente já gerou uma economia de 21 milhões de reais. Então, eu vou mostrar como, tá? Esse caso. E só essas 4 soluções impactaram mais de 50% da população. Então, imagina o impacto que gera a inovação. Mas para que isso aconteça, como eu falei, para a gente era soluções que impactam o cidadão, né? E soluções que impactassem o cidadão. Me esqueci outro ponto que eu ia falar agora. Mas, soluções que impactam o cidadão, tá. E grandes problemas. Se eu sei como resolver um problema, pessoal, não é inovação aberta. Porque às vezes eu escutei já várias vezes, tá? Pergunta ao contrário, Breno, eu vi uma solução muito legal, eu queria contratar na minha prefeitura. Eu posso lançar um edital de inovação aberta para eles? Não, pô. Você já sabe o que você quer, já tem solução no mercado, cria um termo de referência, abre, avisa as empresas que tem, dá publicidade a isso e vê o que é que vem de solução. Faz o processo normal. Breno, não sei como resolver. Eu sei qual é o problema, eu sei quais são as dores, a solução que eu conheço do mercado não me atende, aí começa a ser viável eu lançar um desafio de inovação aberta. Então, entender isso é um ponto muito importante, né? E grandes desafios. Quando eu sei, por exemplo, eu sei um problema, sei como resolver, empresa tem desenvolvedor, a própria empresa desenvolve. Tem solução no mercado, a gente não está com gente suficiente para atender essa demanda, dado o nosso backlog de atividade lá. Contrato, faço de referência e contrato. Então, esse é um ponto importante. E aí, como cidade tem problemas em comum, a gente passou
a criar nossa loja. Então, a Emprel mudou. Quando a gente começou com a inovação aberta, né, a gente já tem um outro processo de parceria também com empresas, mas esses produtos passaram a compor o portfólio da Emprel e hoje a Emprel vende essas soluções para diversas áreas do Brasil. E aí eu digo, a gente é fornecedor e cliente ao mesmo tempo. Eu só acelero o que dá certo. Se eu estou entendendo que a solução não dá certo, a gente encerra o contrato. E quando dá certo, cidades têm problemas em comum. Então é bem possível que eu consiga, com essa solução, resolver o problema de outra cidade. E aí a Emprel começou a mudar seu modelo de trabalho. Então a gente passou a levar essas soluções para as outras cidades, a gente consegue resolver um desafio rápido, consegue ser contratado por dispensa, não é mais inovação aberta, o produto já está pronto, né? E é um processo ganha-ganha. A startup ganha, a Emprel ganha, a prefeitura tem resolvido um problema que estava lá posto há vários anos e a gente consegue elevar isso. Esse número também está desatualizado, eu estava vendo hoje. Hoje a gente já tem mais de 64 milhões em contratos, tá? Da inovação aberta já passou de 26 milhões, se eu não me engano, porque a gente tem outras parcerias de soluções desenvolvidas pela Emprel junto com parceiros ou 100% Emprel, como é o Go Recife, solução que já está em Sergipe ou Sergipe, e a gente consegue levar isso para o Brasil. Contrata Mais Brasil também é um produto de inovação que surgiu da Emprel, era o Go MEI, né, uma contratação de micro empreendedor individual, né, o Ministério conheceu, a gente desenvolveu uma solução que hoje chama Contrata Mais Brasil e que foi lançada até a parte de mercado fluido pelo governo Lula agora recentemente, há um mês atrás, eu acho, desenvolvido 100% pelo Emprel. É um pouquinho do que a gente vem fazendo em inovação, então a gente tem esses produtos. E aí, quando a gente fala de inovação, trazendo um pouquinho de entender quais são os desafios, pessoal, algumas perguntas. Lembra lá atrás, eu mostrei para vocês o que chegou para a gente, como resolver as longas filas na saúde. Na hora que a gente se debruçou sobre o problema, a gente rodou a oficina, a gente entendeu que essas longas filas na saúde tinham várias causas raízes. Duas delas é aquela 80-20. Se eu resolver esses dois problemas, né, eu vou resolver 80% do que vem causando ele. Então, quais eram os dois problemas? Esses dois primeiros. O primeiro problema em relação às longas filas era melhorar a qualidade do aperfeiçoamento dos encaminhamentos realizados pelos profissionais de saúde. Tanto encaminhamentos desnecessários, quanto encaminhamentos que não iam correto, e o paciente, coitado, passou 4, 5 meses esperando na fila, precisava voltar para a atenção básica, porque um exame que ele precisava ter feito prévio não foi feito, e ele voltava para a atenção básica para solicitar outro exame, para depois ele ir para a fila de novo, para a média e alta. O que é que acontece? Termina que esse paciente às vezes desiste. Então, é um risco muito grande de saúde quando ele voltar para a atenção básica, quando ele voltar para a saúde pública, vai voltar bem pior. E o segundo problema estava relacionado às longas filas na saúde. Então, imagine você ter uma fila de 4, 5 meses e, quando chega no dia do exame, 50% dos pacientes não comparecem. Pessoal, é a mesma coisa de dizer que eu vou abrir uma unidade de saúde nova e eu vou ter minha capacidade de 50%. Então, é um grande desafio. Como é que eu resolvo esse desafio? Não sei. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a solução, para vocês entenderem que quão difícil é se eu fosse pensar no termo de referência para esse produto. Né? Então, é muito complexo e diferente, pessoal, é um ponto importante. Diferente, um problema complexo, não existe uma solução complexa. Eu posso ter uma solução simples que resolve um problema complexo. Mas o que é que eu precisei fazer bem? Mapear exatamente quais são as causas raízes. Se eu penso nas longas filas como um problema complexo e resolvido, eu vou estar lá quebrando a cabeça e eu não vou ter entendido o que é que leva às longas filas, né? E eu talvez nunca resolva esse problema. Então, esse é um desafio muito interessante. Eu vou mostrar um pouquinho dos resultados. Segundo ciclo, de novo, longos, grandes desafios, como, por exemplo, reduzir os incidentes com o tubarão na orla de Recife. Então, entender que são problemas de fato complexos que eu quero levar para a inovação aberta, né? Quando eu falo Prefeitura do Recife. É, é, e aí, Juliana, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. É incrível, Dona, é incrível, Breno.
Fico pensando como a gente vai ter a capacidade, ou aqui provocando os nossos alunos, né, a capacidade de criar uma concorrência aí para a Emprel, né, porque vocês estão nadando de braçada aí em relação ao Brasil e internacionalmente falando, né, e Pensei pensando aqui, isso mas depois agora. eu tenho uma pergunta reservada para o final aí, porque eu acho que é pertinente, mas é incrível, que realmente é um novo olhar, né, para problemas complexos e a capacidade, né, e avaliando aqui a capacidade de ganhar escala sobre uma coisa que é escalável. Falando, nós estamos falando de duzentos e Isso, vinte milhões de brasileiros, né, que tem problemas isso. semelhantes e que a gente tem o locus organizado em uma estrutura que consegue se multiplicar para o país inteiro. É incrível, realmente. E essa solução, pessoal, eu chamo de nosso. A gente tem uma coisa nossa, da nossa equipe, né, que a gente chama de IBO. E o IBO também é quando a gente vê alguns produtos nesse sentido, que é o IBO, é nosso índice de brilho nos olhos. Então, essa é uma solução que brilha os olhos, né, da gente. E é uma coisa que Rafael Figueiredo, o secretário, dizia: bicho, esse cara tem IBO. Não importa o currículo dele, ele tem IBO, a gente quer ele na equipe. Então, criou uma equipe. E aí, só um ponto interessante que é: às vezes o pessoal pergunta muito, Breno, mas qual o tamanho da equipe do EITA? Hoje ela está maiorzinha, né, ela está bem maior. Mas quando a gente rodou o primeiro ciclo, eram duas pessoas, eu e Everson. Então, assim, dá para se fazer inovação. Nunca, não adianta esperar sempre o momento certo. Ah, eu preciso de equipe, eu preciso de dinheiro, eu preciso tal coisa, porque senão você não sai do papel. Né? Esperar o momento ideal, né, é o ótimo inimigo do bom, você não vai sair nunca da teoria ou da ideia, né? Então, lançar isso, a gente, e outra coisa que a gente brinca e acontece muito, né, é que a gente diz que a proximidade da forca acelera o raciocínio. Porque é isso, eu me comprometo com alguma coisa e eu não sei como eu vou entregar, mas eu já tenho data de lançamento. Então isso acontece muito. Ó, pessoal, a gente vai precisar realizar um hackathon, vamos ter que trabalhar os dados abertos das secretarias e eu não tenho nenhum portal de dados aberto, não tenho nada liberado, mas eu já sei que vai acontecer na Campus Party em junho e eu estou em março. Vai, pode fazer o lançamento, pode reservar o espaço, pode dizer lá a Campus que a gente vai. E foi assim que aconteceu lá em 2013. Então, contando um pouquinho como a gente trabalha dentro disso. E aí, voltando para essa solução, lembra, tem um absenteísmo muito alto, 50% na saúde. Como é que eu consigo resolver? Fila de espera de 5 meses. Pessoal, eu preciso definir, e aí um ponto importante. Eu não digo qual é a tecnologia, eu não digo como ele vai resolver, mas eu digo quais os indicadores que eu quero medir, quais são as metas que eu quero atingir, quais são os objetivos de longo prazo, quais são os riscos, tá? Como cada um vai trazer a sua solução. E aí eu tenho um desafio ainda mais complexo. Fora tudo isso que tem da saúde, eu tinha. Qual era o desafio que eu tinha mais complexo? A Prefeitura do Recife usa o CISREG, Sistema de Regulação do Governo Federal, e usa o ESUS, né? Que é onde eu faço os encaminhamentos da atenção básica para a média da complexidade. São dois sistemas federais que eu não tenho código-fonte, que não se conversam e que não têm API. E eu vou precisar que vocês façam os dois conversarem. A gente fez o que nem o Ministério da Saúde fez, e depois eles foram na Emprel saber como é que a gente está integrando um sistema que nem eles mesmos integram. Vocês entenderam um pouquinho da complexidade e da solução que foi trazida pela startup aí da Beyond, né, que é essa solução do Absence. Então, primeiro ponto que eles entenderam, comunicação. O que é que todo cidadão tem no bolso? Né? Deixa eu ver se está até aqui, porque senão eu não adianto aqui a fala. Mas todo cidadão tem no bolso celular, tá? Até às vezes a pessoa mais carente. O que é que 98% dos celulares tem no Brasil? O WhatsApp. Pessoal, não vamos reinventar a roda. Toda a comunicação pelo WhatsApp, né? Acessibilidade. O pessoal mais carente tem dificuldade de escrever e de entender. O que é que a gente vai fazer? Se ele perguntar para a gente por áudio, a gente responde por áudio. Se ele der um joinha, eu entendo que ele está confirmando. Então, toda a facilidade de comunicação foi para o cidadão dentro do WhatsApp. O que a gente precisou fazer antes também? Entender os motivos pelo qual o cidadão não comparecia. Então, eles fizeram um trabalho para entender. Então, esquecimento era um dos principais problemas. Outro problema, não ter dinheiro para o transporte naquele dia. Marcou no dia que ele não podia ir. Então, tem uma série de fatores e para cada uma delas teve um tratamento.
Então, marcou no dia que ele não podia ir, a gente deu a opção de reagendar. Como é que você deu a opção de reagendar se o Sisreg não permite reagendar? Beleza. O cidadão ele clica no botão reagendar. Para a gente, um robozinho entra e aí entra o RPA ali. Por quê? Porque eu não quero gerar mais retrabalho para a equipe de saúde que já está sobreatarefada. O robozinho entra, tira a pessoa da fila, prioriza na próxima fila e coloca de novo. O cidadão está reagendado com nova data. Aquele cidadão que esqueceu, ele é avisado com 15 dias, depois ele é comunicado com 10 dias, depois a gente é chato, comunica ele com 5 dias. Se mesmo assim ele disser que vai as 3 vezes, a gente tem um IA, que eu brinco que quando IA não era modinha ainda, que faz uma análise do histórico dele, isso foi 2021, 2022, faz uma análise do histórico dele dos últimos 10 anos, entende o tempo de espera dele, o tipo de exame que ele ia fazer. Eita, será que eu congelei? Não, né? O tempo Tá tudo certo, tá tudo tudo certo. certo, né? Tudo certo. O tempo de espera dele, o tipo de exame que ele ia fazer, se inclusive se está chovendo no dia, e se ele costumar faltar ou não. E com a taxa de acerto hoje de 95,6%, a gente diz assim, você não vai, mas a gente não tira ele da fila. O que a gente faz? Overbook inteligente. Coloca outra pessoa no mesmo horário. E aí a gente consegue reaproveitar as vagas que seriam perdidas na saúde. E aí eu faço com que a fila ande muito mais rápido, tá? E aí um pouquinho o exemplo, eu tenho até o vídeo aqui, mas nesse caso eu botei uma imagem, porque às vezes alguma apresentação o pessoal gera PDF, eu terminei botando um Sim. vídeo, não passa Canva e tal, mas é um videozinho que demonstra a solução, ele cancela, reagenda, comparece, né, traz todos os dados do paciente, a unidade, etc. E ele pode, inclusive, comunicar por áudio. Então, um pouquinho do que a gente faz nessa solução. E aí um pouquinho dos resultados, né? Como eu falei, inovação aberta é massa, rodei o processo, minha cidade rodou, etc. Quero dizer que rodei, mas eu preciso ter resultados. Senão, eu corro um sério risco da gente não ter novos ciclos, né? 83% do cidadão se comunica com a Prefeitura do Recife. O que isso quer dizer? Que eu consigo atingir um público 1.000 vezes maior do que era antes. Por que 1.000 vezes maior? Porque nossa taxa de resposta antes era de 8%. Então, imagina o que eu aumentei. 8% do cidadão respondia, hoje 83% do cidadão responde. A gente conseguiu reaproveitar, pessoal, 303 mil vagas. O custo de uma vaga dessa é de R$ 70. Então, a gente investiu cerca de R$ 1 milhão nessa solução e a gente economizou 21 milhões. Tá? Mais do que Incrível. isso, não era o nosso objetivo economicidade. Tá? Nosso objetivo era reduzir as filas. Mas eu digo que é um bom efeito colateral. A gente conseguiu, com isso, gerar economia para o estado do Recife. Então, é um pouquinho do que essa solução. E aí, essa solução passou a compor o portfólio. Tá? O estado do Amazonas conheceu o produto e fez assim: ó, eu quero fazer um contrato com vocês, mas eu quero um contrato curto. Eu quero saber se vocês vão gerar economia para mim. A gente fez um contrato de 6 meses. Em um mês de implantação, segundo mês de implantado, terceiro mês o projeto se pagou. Terminamos em 6 meses e fechou um contrato de um ano. Em 2 meses o projeto se pagou. Hoje o Amazonas, eu não estou com o modelo atualizado, mas eu acredito que ele já gerou mais economicidade que Recife. Por quê? Porque eles fizeram uma outra ação lá, que damos a oportunidade 3 vezes, fizeram campanha de TV, etc. Tem várias campanhas lá. Damos 3 oportunidades a ele. Se ele não confirmar, ele sai da fila automática. Isso é uma coisa que Recife não fez. Aí, claro, é uma decisão política de Sim. se eu priorizo e gero desgaste de quem perdeu, mas eu atendo 90% da população que está atualizada, está comunicado dentro do posto de saúde que precisa confirmar, e aí eu faço a fila andar muito mais rápido. O Então, Breno, nesse caso específico aqui desse projeto, tirando a questão da economicidade, que não era o objetivo, é isso. não era o objetivo inicial de vocês, vocês imaginavam, vocês conseguiam ter alguma projeção dos indicadores que vocês iriam alcançar, esses números Sim, fabulosos ali que vocês tinham em relação à redução da fila? não. A gente conseguiu zerar algumas filas, inclusive a fila mas claro, junto com o mutirão, tá? As filas dos exames das cirurgias de cataratas. Então, fez isso para comunicar, consegue andar rápido, porque a gente comunica a ele, ele diz que não, a gente já chama o próximo de forma automática, o negócio sai rodando, mas a gente não tinha essa expectativa de que ia gerar essa economia nesse volume. A gente ainda tem coisas para melhorar, tá? Sempre tem coisa para melhorar. Então, inclusive, essa semana, ontem eu conversei já com o gestor da saúde para a gente marcar uma reunião
e avaliar o que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades que é da autonomia do médico, etc., que a gente precisa alinhar algumas expectativas para melhorar ainda mais a questão da saúde. Mas é um ponto muito relevante. Aquela outra solução que eu falei dos encaminhamentos, ela é muito relevante também. Ela evita muito que o médico erre. Então, a gente botou todo o protocolo de saúde cardiológico, né, de pessoas gestantes, etc. Então, para cada caso, exatamente como ele vai preenchendo, tudo de forma automática, com clique, não precisa digitar. E na hora que ele faz qualquer encaminhamento fora do padrão, o sistema trava. Então, eu vou dar um exemplo, às vezes esdrúxulo, que eu não sei se é verdade. Tipo, se eu vou fazer um procedimento cardiológico e é necessário que ele tenha um cardiograma, um ecocardiograma feito, tá? Isso aí é aleatório, que eu não sei se isso é verdade. E ele não fez, o sistema não deixa ele encaminhar para o cardiologista. Evita a perda de tempo do paciente, evita a insatisfação do cidadão. E aí é bem legal porque os feedbacks que a gente colhe, a gente sempre faz uma pesquisa com o cidadão também, se ele foi bem atendido, etc, etc, pelo WhatsApp. E aí, às vezes a gente recebe os feedbacks e digo assim, caramba, que massa, vocês parecem empresa privada. Eu disse, pô, acho que foi um elogio. Mas é bem legal o resultado, você vê de fato as pessoas se sentindo acolhida, né? Ele não precisa mais decorar o nome da ficha com a data dele. Aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, você entendeu, Juliana? O que é que a gente fez? Fizemos uma parceria com a Uber, com a 99. A gente conseguiu 1.000 vouchers e a pessoa que tem dificuldade de locomoção, a pessoa mais idosa, o motorista ia buscar ela em casa, ia levar para a cirurgia e ia deixar em casa de novo. Então, Fantástico, é, fantástico. então, mesmo que a gente não conseguisse essa parceria, imagina você gastar 40, 50 reais e gerar uma economia, às vezes, de 2 mil, 3 mil reais, porque está o cirurgião na unidade de saúde, está os equipamentos prontos, está a equipe médica pronta e a pessoa não comparece, porque não tem 20 reais para pegar um Uber, 10 reais para pegar um Uber. Né? Então, Incrível, é muito legal o projeto. É uma série incrível. de soluções, e aí eles passaram a compor nosso portfólio. Acho que é isso. E a gente vem levando. Então, a gente tem Estado do Amazonas, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Cajamar em São Paulo, a gente tem Sergipe como cliente. Temos cidades do Brasil todo hoje com contratos e acho que uma fila gigante a gente espera de projetos para entrar para a Emprel nessas soluções. Então, acho que é um projeto ganha-ganha. Ganha startup, ganha Emprel, ganha o cliente do outro lado que vem sendo atendido, né? Em todos os lados. É bem legal. Maravilhoso. Breno, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, quando vocês fazem essas implementações de melhoria, normalmente, por exemplo, a empresa que fez a aquisição, a outra, por exemplo, uma outra prefeitura que fez a aquisição, outro governo, outro estado, enfim, fez a aquisição daquele produto, enfim, os upgrades eles estão, né? Essas Incluídas. melhorias contínuas elas são repassadas para quem faz a aquisição desse produto? Sim. E aí eu vou explicar dois motivos, tá? Primeiro, não existe possibilidade, a grande maioria das empresas sabe disso, de você manter versões diferentes em clientes diferentes. O custo é muito alto. Então, não é só porque você quer garantir a continuidade, né, sendo bem verdadeiro do ponto de vista técnico, porque imagine, eu tenho uma versão para o Amazonas, eu vou ter uma outra versão para Recife, eu vou ter uma outra versão para São Paulo. Ah, preciso botar uma funcionalidade nova. Mexe no código, mexe no outro, mexe no outro. Então, essa é um ponto de atenção. Então, garantir. Agora, o que é que a gente tem? Parametrizações, né? Algumas coisas acontecem para Amazonas que não acontecem para Recife, e vice-versa. Né? Como eu te falei, a Amazonas não confirmou, tira todo mundo da fila. Aquilo vai ser implementado em Recife? Não. Isso é parametrizado. Isso só vai para Recife se Recife quiser. Então, essa parametrização acontece, mas ela faz parte. O que é que está dentro de um contrato? Breno, eu quero prever X horas em banco de horas, porque eu quero poder ter a possibilidade de propor melhorias. E, claro, para que a gente consiga desenvolver melhorias, a gente vai cobrar pelo custo de desenvolvimento dessas evoluções. Não, eu não quero nada, eu quero, na hora que vocês melhorarem, eu quero ter direito, mas eu não preciso propor nada. Do jeito que tá bom para mim, tranquilo também. Então, é mais ou menos esse o modelo que a gente trabalha. Brenda, e por último, assim, minha última pergunta, e claro, para quem está aqui nos ouvindo aqui e para quem vai nos ouvir depois, né? Muitos dos nossos gestores aqui estão dentro dos seus departamentos, dos seus órgãos, enfim, né? Para quem não tem uma Emprel aí na sua mão agora, né? Não tem, ou tem muita vontade de começar, né, Breno? E a gente vê que tem
iniciativas que não necessariamente, né, a Emprel é uma empresa constituída, é uma empresa de economia mista, né? A Emprel, é isso? É uma empresa pública de direito privado. Ah, perfeito. Para quem não tem uma estrutura dessa, mas a gente vê que ela é composta de várias coisas, né? Que a gente que foi mostrando ao longo da tua apresentação, assim, para quem fosse começar a dizer, olha, cara, não tem nada disso dentro, né? Aqui da instituição onde eu tô, enfim. Por onde eu começo, né? A inovação para a inovação aberta se tornar uma realidade, a gente pensar que né, para quem não tem lá, para quem não tem para quem não tem o João Campos, para quem não teve a sorte de quem começou a lei, por onde começa, né? Começar, porque tu mesmo disse, eu adoro essa frase, né? Que o feito é o inimigo do perfeito. Por onde é que os nossos alunos podem começar para que eles tenham o feito antes do perfeito dentro de onde eles estão? Boa, excelente pergunta. Eu acho que o primeiro é ter um propósito, né? Entender o que é que você quer fazer. Tem um quadrinho que rolou no LinkedIn, Instagram, que era assim: queremos usar IA. Para quê? Não sabemos. Né? Então você tem que ter um propósito. Eu quero inovar com que propósito? O que é que eu quero resolver? Então tem que estar muito claro. E inovar, pessoal, tem um risco muito grande. E aí eu falo porque eu já estou na área de inovação há, poxa, nem vou dizer, mas mais de 10 anos. Se você não entrega resultado, você passa a ficar descrente de muita coisa. Então, por que não entregar resultado? Se eu não tiver um propósito, o que é que eu quero resolver com o desafio? Então, entender qual é o seu objetivo é o principal ponto. Depois, dá para se caminhar aos poucos, Juliana. Então, por exemplo, eu não tenho uma empresa de tecnologia, mas eu consigo rodar um desafio. Eu não tenho empresa de tecnologia, Breno, e eu tenho uma equipe muito pequena. São duas, três pessoas na minha equipe. Melhor ainda, pessoal, inovação aberta faz com que você ganhe fôlego. Eu trago atores de fora da instituição para contribuir comigo num contrato de risco, onde ambos estão em risco. Né? Dando certo, dá certo para todo mundo, dando errado, a gente consegue errar rápido e barato, mas é uma tentativa e, principalmente, startup está muito aberta para isso. É... Quando eu tenho um propósito bem definido, eu tenho isso, eu consigo rodar um ciclo, consigo resolver um desafio interno, eu consigo botar essa solução e entregar resultados. Ah, Breno, mas eu não consigo vender. Vender, talvez, você, com prefeitura não consiga, mas você consegue ter royalties sobre a venda do produto. Então, a venda pode não acontecer pela prefeitura, mas pode haver um repasse da venda da startup, da empresa, da solução para a prefeitura, se você tiver com a propriedade e com a participação comercial desse produto. Então, dá para se fazer aos poucos, né? Se você for esperar construir uma empresa, montar para justificar, talvez seja até bom o inverso. Eu tenho um resultado, o negócio vem dando certo, né? Vem entregando os números e seria que bom, né? A gente fez até uma oficina, acho que foi ontem, anteontem, já estou me perdendo. E aí aquela brincadeira que faz, que pena, que bom, que tal, né? Que pena que eu não tenho uma empresa pública, que bom que eu tenho uma série de desafios que eu posso utilizar a inovação aberta para isso, e que tal se ao final, né, essas soluções gerem a possibilidade de eu constituir uma empresa, um ICT, etc., para tocar os desafios de inovação aberta da minha instituição, da minha cidade. Então, são oportunidades, sabe? Eu vejo sempre como oportunidades isso. Muito bom. Não sei se alguém aí que está na nossa audiência quer fazer alguma pergunta adicional também aqui pro Breno. Sei que alguns aqui já foram pro chat. Enfim, fiquem à vontade, pessoal. Abram aí os microfones e fiquem à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Breno. Acho Mano, que essa sua foto aqui é muito emblemática, né, do Marco Zero do Recife, né, onde eu tudo quero até, começou. estou até tentando parar de compartilhar aqui, então, deixa eu ver se eu consigo. Mas pode falar, desculpa, Estela. Oi, Breno, eu te tirei os teus direitos, Ah, eu vou te devolver eles aqui e peraí, não, porque eu tava. era só para a gente se olhar. Ah, um minutinho que eu já te devolvo aqui, só um minutinho. Pode falar, Estela. Então, essa Desculpa. sua foto aqui com o Marco Zero do Recife tem tudo a ver, né, esse início de tudo, essa Isso. reinvenção. Uma cidade sempre se supera, né, e esses desafios, eles sempre se apresentam com soluções criativas. Então, parabéns pelo trabalho. Sabemos que Pernambuco, Recife é um polo de tecnologia, né? Então, vocês têm o Porto Digital, então tem empresas que há muito tempo já estão na vanguarda da tecnologia no Brasil e ficamos muito felizes com todos esses avanços. Eu sou aqui do Sergipe, sou do Corpo de Bombeiros Ah, que daqui. legal. Fiquei até interessada nessa Obrigada. solução dos tubarões. Há algum tempo atrás, os guarda-vidas, eles usavam uma tornozeleira com dispositivo eletrônico, né? Não sei como é que está essa solução atualmente em relação a isso.
Eita, eu nem sei, porque senão é com a gente, é com o governo do estado. É. Mas obrigado, Estela, pela fala, né? A gente tem uma parceria muito forte com o governo de Sergipe, a gente tem uma solução nossa, que é o Go Recife, né? E aí um parênteses, vou tentar falar em 2 minutinhos. A gente tem voltamos da pandemia com um grande desafio, que era o número de comércios que a gente tinha visto fechado, né? De atividades econômicas, restaurantes, etc., que a gente vivenciava no dia a dia, e a dificuldade que era o cidadão acessar a oportunidade de emprego e renda nas unidades físicas de agência de emprego. Pessoal, a gente tem que tirar esse bom atravessador, essa vaga. Imagine como é que funciona isso, só para você ter uma ideia. Se uma vaga estava na unidade de agência de emprego e o profissional fosse lá para procurar uma vaga e não tivesse lá, aí era recomendado ele ir em outra agência de emprego, porque a vaga pertencia à agência. Quando ele puxa, eu ficava com ela. Além disso, tem um número X que ele precisa que ele podia encaminhar. Você só pode encaminhar 5 currículos, 3 currículos, né, nessa parametrização lá com a empresa. Precisa mudar isso. Como é que a gente mudou isso? Construímos um sistema do zero, onde a gente fez um link entre empregado, empresas, pessoas que estão procurando emprego, empresas, oportunidades de emprego. O cidadão ele só precisava cadastrar seu currículo e dizer quais áreas de interesse dele uma única vez. Depois disso, qualquer vaga nova que surgia aparecia pelo WhatsApp dele. Quando a gente iniciou isso, até o sistema do Cine, que é federal, 90% das vagas era Cine. Hoje, eu digo a você que 10% das vagas são Cine, 90% das vagas são orgânicas. Esse sistema deu tão certo que primeiro a gente vendeu para Sergipe, hoje se chama Gol Sergipe, por isso que eu estou falando aí em Sergipe, é um sistema. Jorge, é o secretário lá de emprego, um cara fantástico lá, e vim fazendo a solução. Eu até brinco com ele que o negócio deu tão certo lá, ele botou um ônibus móvel, o negócio roda a cidade com emprego, eu disse, caramba, a gente não tem ônibus aqui, eles evoluíram já com a solução da gente, e é fantástico você ver essa evolução, fica, o IBO cresce, né? E outro ponto, a gente construiu também uma solução que eu falei que é o GoMei, né? Falei para vocês, que girou o Contrato Mais Brasil, solução de contratação de micro e pequeno empreendedor pelo serviço público, que tem mais de 1.000 instituições públicas do Brasil utilizando, né? Que roda, mas surgiu a partir de uma solução construída no Recife. Então, essa possibilidade de levar isso para o Brasil é muito interessante, né? De replicar soluções e levar inovação, porque no final a gente está atendendo o cidadão, né? Que é quem paga nossos salários. É um ponto muito interessante e ver resultado de fato de impacto. E eu sugiro, Breno, para as próximas edições do Oito, não sei como é que fica direitos autorais. Lenine lançou uma música esse ano que chama Eita. Não Eita, sei se eu vi. tem tudo a ver com o projeto de vocês. Eu brinco que foi uma homenagem. Pois é, se inspirou no projeto de vocês. É, Muito é obrigado, viu, muito pela legal. aprendizagem. Obrigado, Estela. Muito bom. Alguém mais quer aí fazer alguma pergunta para o Breno? Nesse caso, já que ninguém mais abriu o microfone, Breno, eu tenho só a te agradecer. Te agradecer nem dupla, triplamente por tu estás aqui com a gente, né, nesse período aqui, né, pré-natalino. Te aproveitar para te desejar aí um Feliz Natal, boas festas, que teu IBO siga sendo, né, mais que 100% aí, para que tu possa, né, levar mais IBO por esse Brasilzão afora, que eu acho que são iniciativas assim que fazem com que realmente a gente tenha relevância, né, no setor público, e é o que a gente sempre fala aqui no MBA, né, que só assim o setor público vai se tornar cada dia mais relevante na vida do cidadão. É o cidadão achando que o setor público é o setor privado, como tu disse, nossa, vocês parecem uma É, empresa privada, né? Então, eu acho que é cada vez isso mais que a gente quer ouvir, e é isso que a gente vem trazendo um pouco no espírito do que a gente traz dentro do nosso conteúdo, Breno, porque ele é um MBA totalmente diferente, ele é voltado justamente para o mindset startup. Então, abre os nossos conteúdos, não tem nada sobre gestão pública, é sobre como a gente faz gestão ágil, legal. como a gente faz, né, como a gente trabalha com metodologias ágeis, gestão de qualidade, e é tudo voltado para o mindset startup mesmo. Então, é uma mudança de paradigma, a gente fica super feliz de poder ter e ver e experienciar e trazer essas experiências aqui, que eu acho que é o que faz esse, se não
aumentar, mas despertar o IBO aí dos nossos alunos. Então, eu te agradeço muitíssimo por mais pessoas, por mais eitas, por mais homenagens do Lenine, para que a gente tenha mais pessoas como você aí movendo esse Brasil com iniciativas como a Emprel. Muito obrigada mesmo por estar Ah, que aqui com a legal. gente. Obrigado, Helena. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente está com um projeto com o Rio Grande do Sul, né? A gente fechou um contrato com o Grupo Hospital da Conceição, que faz a gestão dos hospitais públicos Sim, aí. Então, vamos estar rodando o EITA aí, em maravilha. Porto Alegre. E junto também fechamos um contrato com a GSUS, que é a agência do SUS. Também vamos estar rodando pelo Brasil a parte de inovação aberta. Então, em breve, talvez a gente se veja por aí, Perfeito. trazendo soluções. Pessoal, obrigado Maravilha. demais, viu? Agradeço demais. Fica à disposição. Qualquer dúvida, compartilhe lá meu contato, LinkedIn, fique à vontade. Perfeito. A gravação também com os teus dados vai estar aqui disponível para todos os alunos. A gente faz a divulgação e a publicização para que todos assistam. E tu vai ficar aí no nosso acervo. E a gente te agradece muitíssimo. E a gente também se coloca à disposição aqui, Breno, porque tu precisar da gente também. Muito obrigada e até a próxima. Até Obrigado. mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.